E aí, galera da SpaceX, beleza? Tudo bem? Então, estamos de volta agora para falar das teorias demográficas. É, Como a gente mencionou na videoaula anterior, né? A gente, agora no capítulo 3 vai acompanhar aqui como é que, ao longo do tempo, os intelectuais se posicionaram com relação o crescimento da população e a relação da população mundial com os recursos, né, os recursos naturais, os alimentos e etc. Então, olha só, já aí no nosso slide de capa, né, a gente vê a figura do Thomas Malthus, o precursor da teoria malthusiana, né, uma espécie de pioneiro aí, primeiro cara que levantou questões ligadas a crescimento de população e utilização de recursos. E aqui, logo embaixo, Karl Marx, né, que foi exatamente também um intelectual do capitalismo que vai desenvolver também a sua teoria e levantar outras questões com relação a essa questão aí envolvendo população e recursos. Né? Então, sem mais demoras, vamos aqui ver as teorias que a gente tem em mãos aí. A primeira delas, como eu já mencionei, é a teoria malthusiana. Ela vai dar conta da ideia de que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, 64, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, né, em proporção aritmética, seria aí 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ou seja, isso já deixa claro que, caso a teoria malthusiana se confirmasse, nós teríamos um descompasso entre o crescimento da população e a produção de alimentos. A ideia de Malthus era exatamente que, olha, da maneira como a população cresce, daqui a pouco vai faltar alimentos para as pessoas. Malthus propôs uma solução que não foi eficaz. Ele era um pastor protestante, então ele deu conta da ideia de que as pessoas deveriam fazer sexo apenas após o casamento, e mesmo assim o sexo deveria ser feito apenas para reprodução. Né? É algo que, claro, vai dificultar bastante aí a adesão das pessoas a essa teoria, mas o que Malthus acabou não contemplando, né, aí na sua ideia, foi exatamente a capacidade, né, do homem em aumentar a produção de alimentos. Né? A gente teve a Revolução Verde, a gente teve aí um aumento bastante significativo na capacidade de produzir comida, e isso fez com que a gente hoje, por exemplo, produz muito mais alimentos do que seria necessário para alimentar a nossa população inteira. Portanto, a teoria malthusiana ela não vai contemplar, né, essa capacidade de produzir alimentos, mas ela tem a sua importância na medida em que foi pioneira, Malthus foi pioneiro, né, em levantar essa questão envolvendo população e recursos. Bom, em seguida, a gente tem a teoria reformista, né, ou marxista, que vai dar conta da seguinte ideia: olha, quanto melhor a qualidade de vida da população, menos filhos vão nascer. Então, para Marx, a melhor maneira de você controlar o crescimento da população vai ser aumentando a qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né, dando às pessoas mais acesso aos serviços públicos, aos serviços básicos e também aos recursos. Segundo ele, caso isso aconteça, as pessoas vão ter menos filhos, né? Porque as estruturas familiares vão estar mais bem definidas, mais resolvidas, as pessoas não vão ter tantos filhos quanto numa situação de pobreza. Marx ele vai associar diretamente essa questão de ter filhos cedo e ter muitos filhos à pobreza. Tá certo? Então, segundo ele, se as pessoas tiverem uma melhor qualidade de vida, automaticamente elas vão ter menos filhos, certo? Então, essa é a ideia. E, bom, hoje é a teoria, né, que mais se apresenta eficaz. Se a gente pegar aí os exemplos, né, espalhados pelo mundo, de fato, os países com melhor distribuição de renda, né, não necessariamente os países mais ricos, mas os países com melhor distribuição de renda e os países com uma qualidade de serviços, sobretudo serviços públicos, né, um pouco melhor,
são exatamente os países onde a população tem menos filhos. É óbvio que isso também vai estar ligado, essa questão de ter muitos filhos, a questões culturais, etc. Mas, se a gente olhar apenas para esse viés econômico, a Marx vai dar conta dessa solução. Vai dizer, olha, se nós conseguirmos entregar para a população uma melhor qualidade de vida, os menos filhos vão nascer. Bom, há uma outra teoria, que é a teoria neo-malthusiana, que vai atribuir a pobreza ao número de filhos. Percebam que é uma ideia inversa à ideia de Marx. Segundo os neo-malthusianos, olha, se você tiver muitos filhos, a tendência é que você seja mais pobre. Se você tiver menos filhos, a tendência é que você seja menos pobre. Okay? Então, a partir daí, os neomalthusianos eles incentivam, por exemplo, estratégias do Estado, né, partindo do Estado, para a redução do número de nascimentos, a redução do número de filhos, como, por exemplo, oferecer, através do serviço público de saúde, a cirurgia de laqueadura de trompas para as mulheres, a distribuição gratuita de anticoncepcionais, enfim. A ideia dos neomalthusianos é popularizar, massificar o uso dos anticoncepcionais, dos contraceptivos, a partir de uma estratégia do Estado, a partir de uma estratégia de governo, exatamente para que a população não cresça, ou cresça menos. Um ótimo exemplo mundial dessa ideia neomalthusiana é o que a China fazia até bem recentemente com a sua política de filho único, ou seja, é o Estado punindo aqueles que têm mais de um filho. Isso nas cidades. Recentemente, a China ela flexibilizou essa lei, né, do filho único para conter um outro problema, que é o envelhecimento da sua população. Então, hoje, os casais chineses eles podem até ter 2 filhos, né, caso eles vivam em áreas urbanas. Né? Caso eles vivam em cidades, o Estado permite que eles tenham até 2 filhos. Né? Se exceder esse número, eles são punidos com severas multas e severas restrições aí por parte do Estado. Tá? Então seria aí um ótimo exemplo de estratégia neomalthusiana. O governo brasileiro já lançou mão de estratégias neomalthusianas. Lá na década de 1980, por exemplo, era comum o Estado, e início da década de 1990, era comum o Estado brasileiro oferecer gratuitamente pelo SUS a cirurgia de laqueadura de trompas. Não que isso seja um problema, mas era muito comum no Brasil mulheres com 20, 21, 22 anos a serem esterilizadas, né, a partir de uma iniciativa do Estado. Tá? E isso, obviamente, hoje, né, olhando com um olhar atual, você esterilizar uma mulher muito jovem, com 21, 22 anos, tá? Independentemente do número de filhos que ela tem, não parece algo razoável. Então, outros caminhos, o Estado brasileiro mesmo tomou outros caminhos para conter aí o avanço do crescimento populacional. Então, na medida em que a qualidade de vida do brasileiro foi melhorando nas décadas de 90, 2000 e tudo, a gente começou a ter quedas na taxa de fecundidade, como eu já mostrei para vocês, e uma pressão um pouco menor sobre os nossos recursos, né? Porque a nossa população continua crescendo, mas cresce num ritmo hoje cada vez menor, certo? E por último aqui, pessoal, a ideia da teoria eco-malthusiana, que seria uma atualização da teoria malthusiana, só que ao invés de levar em conta apenas os alimentos, está levando também em conta aí a questão dos recursos, né? Matérias-primas, combustíveis e etc. Tá? A ideia da teoria eco-malthusiana é que na medida em que a população vai crescendo, nós vamos usando mais recursos e essa pressão vai levar à escassez, né? Os recursos vão acabar. Na verdade, né, o mais importante aí não é o crescimento da população frente aos recursos, e sim a maneira como essa população lida com a utilização desses recursos. Hoje me parece óbvio que a gente produz e consome muito mais do que a gente precisa. Então, se houver uma racionalização, reparem, não é um racionamento, mas uma racionalização do uso de matérias-primas, etc.,
né, dos recursos do planeta de uma maneira geral, aumento da reciclagem, da água de reuso e etc., um uso mais racional dos recursos, me parecem medidas muito mais eficientes do que incentivar a redução da população por conta da pressão que ela faz sobre os recursos, né? Não nos parece ser o caminho mais viável, o caminho mais eficiente para poder resolver aí essa questão que está sendo levantada. Tudo bem? Até o próximo vídeo, no capítulo 4, a gente vai falar sobre as pirâmides etárias.